Eu acho que eu já estou crescendo já tem mais de um ano. E é a primeira vez que eu estou aqui, né? De frente para o altar. Eu confesso que não é a primeira vez em que o Senhor me dá essa responsabilidade de estar ministrando a sua palavra, mas é a primeira vez aqui na minha casa, né, no Crescendo, que hoje é a minha casa. Então eu confesso que estou um pouco nervosa, mas eu acho que o pregador que não teme, não treme mais diante da responsabilidade de falar a palavra do Senhor para a igreja do Senhor, tem alguma coisa errada com ele, né? Porque eu estou diante da noiva de Cristo. Eu não estou diante de qualquer pessoa. Você é a noiva de Cristo. Você é muito importante para o Senhor. Foi pago um alto preço pela sua vida para que você estivesse aqui, para que eu achasse que é simples chegar diante de você e trazer a mensagem do Senhor. Então é muito difícil. Eu confesso que eu estou tremendo, mas eu creio que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Não só o seu coração, mas o meu coração. O Senhor está ministrando comigo desde a terça-feira, o dia que o pastor nos convidou, né, nos convocou para estarmos ministrando a palavra. O Senhor já, no mesmo momento, o Senhor falou comigo e eu fiquei muito feliz porque eu tenho falado dessa palavra durante esses dias. A pastora Kézia acabou de falar da Raquel Lima. A Raquel Lima é minha secretária lá no MESM. E como a pastora falou, só o Senhor que a tem mantido de pé. E Deus tem nos usado para que isso aconteça, né? Ela tem estado muito próxima a nós e muito necessitada da palavra do Senhor e de um apoio que venha do Senhor. E eu tenho vivido esses 2 dias com ela, falando disso que o Senhor tem falado ao meu coração, porque, queridos, não é fácil. Não é fácil passar pelo que ela está passando e ver quando ela fala assim para mim: Bárbara, eu estou sofrendo muito, dói muito, eu não tenho vontade de levantar, eu não tenho vontade de nada, mas uma coisa eu sei, o meu amor pelo meu Deus não mudou. E isso, queridos, é muito difícil, porque nós muitas vezes, por qualquer problema, o nosso amor pelo Senhor fica abalado. Mas eu tenho plena certeza que aquela confiança, que aquela força que o Senhor tem colocado na Raquel, e esses momentos que eu tenho vivido com ela, não tem sido só para abençoá-la, mas também para abençoar a minha vida. Ore por mim, estenda a sua mão na minha direção e vamos orar. Deus eterno e bendito, estou diante da Tua presença, Senhor, e da presença da Tua igreja, a Tua noiva, Deus. Ó Pai, que eu não venha falar, mas que Tu venha falar através de mim. Ó Deus, que eu diminua para que Tu venha crescer nessa noite e para que a Tua igreja saia daqui edificada para a glória do Teu nome. Amém. Amém, graças a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu não uso óculos hora nenhuma, mas eu não consigo mais enxergar. Então, para ler, eu preciso. Eu tenho lutado contra as questões, né, natalícias. Mas está ficando difícil a cada dia de ficar sem esse acessório. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 1. Versículo de número 19. Amém? Isaías 1, 19. Pequenininho, diz assim a palavra de Deus: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém? Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Aleluia. Amém? O Senhor tem falado muito ao meu coração. Como eu disse, no momento que o pastor falou comigo, e eu sou meio ousada, né? A minha profissão me faz ser assim ousada, e já vivi muita coisa na casa do Senhor, e eu aprendi que a gente nunca deve recuar, né? Porque se a gente recua, o coração do Senhor não tem prazer em nós. Então, quando o pastor falou,
eu imediatamente disse sim, mas, né, eu falei, Senhor, e agora? É algo que eu almejava. Eu não gosto de esconder e nem de mentir nada. É algo que eu almejava, estar novamente fazendo isso, que foi aquilo que Deus me chamou. Deus me chamou para isso. E há muito tempo eu não faço isso, que é ministrar a palavra de Deus. Então, há algum tempo isso arde no meu coração. Mas quando chega um momento, você fica temeroso. Mas no momento que o pastor falou comigo, eu falei, Senhor, me dá um tema. Eu sempre preguei assim, preguei com um tema. E no momento que eu fechei os meus olhos para falar com Deus, para agradecer a Deus e pedir a Ele um tema, o Senhor falou ao meu coração: vivendo o melhor de Deus. Maravilha! E depois que Deus falou isso no meu coração, eu comecei a pensar e comecei a falar, Senhor, mas eu estou vivendo o seu melhor, eu estou vivendo o melhor de Deus. Como eu disse, eu venho conversando, e ontem eu estava conversando com a pastora Luciana, que também trabalha comigo lá, e eu estava falando, pastor, às vezes a gente não percebe como a gente está vivendo as promessas de Deus, porque eu já tive momentos, queridos, que eu estava na igreja, e principalmente num culto de campanha, em que quando falava, olha, você que está precisando de uma cura, eu me encaixava. Você que está precisando de uma porta de emprego, eu me encaixava. Você que está precisando de uma bênção sentimental, eu me encaixava. Você que tem problema na família, eu me encaixava. Todos os problemas que falavam na igreja, eu me encaixava. Então, todas as pregações, eu vivia aquilo. Eu chorava, eu era tocada pelaquela ministração, porque eu estava vivendo aquele problema. Quando, numa igreja de onde eu era, a gente recebia, quando chegava na quinta-feira da vitória, um papelzinho, né, para escrever, né, pastora Liliana, para escrever o que a gente precisava, quase todos os quadradinhos eu marcava. E hoje eu comecei a analisar, então em qual momento da minha vida eu estou? E eu comecei a ver que eu não marcaria mais todos os quadradinhos, para a glória de Deus Pai. Eu não preciso mais marcar todos os quadradinhos, porque Deus foi realizando todos os seus planos na minha vida. O Senhor foi realizando todas as promessas na minha vida. Então hoje eu não preciso mais marcar. Eu preciso de bênçãos? Sim. Eu ainda tenho coisas a realizar, sim. Tenho vitórias. Muitas vezes eu chego aqui angustiada, principalmente pelo problema, né? Problemas que eu tenho com a minha filha. Eu tenho uma filha de 18 anos, então não é fácil. Mas hoje eu estou vivendo o melhor de Deus. Graças ao meu Deus, eu estou vivendo tudo aquilo que Ele projetou para a minha vida. Amém? Você pode dizer amém? Amém! Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Se você não está vivendo o melhor de Deus, qual de vocês não gostaria de viver o melhor de Deus? Qual de vocês tem a ousadia de dizer que não precisa viver o melhor de Deus? Existe alguém no nosso meio que pode dizer isso? Ah, não, eu não preciso daquilo que Deus tem para mim. Eu não preciso do melhor de Deus. Pelo contrário, amém? Todos nós precisamos do melhor de Deus. Todos nós queremos viver o melhor de Deus. E quando o Senhor falou no meu coração sobre isso, sobre viver o melhor de Deus, eu falei, Senhor, me dá um texto na Tua palavra para poder falar desse tema, viver o melhor de Deus. E o Senhor falou comigo em Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. E aí eu comecei a entender uma coisa, Senhor, em algum momento, algo na minha vida aconteceu para que hoje eu esteja vivendo o melhor, para que hoje eu esteja comendo o melhor dessa terra. Alguma coisa aconteceu na minha vida. E eu comecei a fazer uma retrospectiva do que foi Deus para mim, de tudo que eu vivi com Deus e de tudo que eu vivo hoje com Deus. Esse texto da palavra de Deus, ele fala... Isaías aqui está falando para um povo que era rebelde, um povo que vivia uma vida de rebeldia. Então, todo esse capítulo aqui vem chamando o povo a uma responsabilidade. Mas uma coisa que a gente vê de Deus é que mesmo
quando a gente está errado, mesmo quando a gente está fazendo tudo errado, ainda assim o Senhor tem um sim para a nossa vida, amém? Ainda assim existe sempre uma condição. Se você quiser, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não pense que para viver o melhor de Deus, eu fiz tudo certinho sempre. Não pense que eu estou dizendo aqui que para você viver o melhor de Deus, você nunca cometeu erros, você nunca cometeu escolhas erradas, você nunca foi por trilhas erradas. O povo que Deus estava falando aqui, ele estava vivendo um momento tão caótico na sua vida que até sacrifício de crianças eles estavam fazendo. Um povo que conhecia Deus, que sabia que Deus abominava a idolatria, eles estavam vivendo em meio à idolatria, eles estavam matando crianças para sacrificar a Deus, porque eles achavam que isso estava trazendo algum bem para suas vidas. Então eles eram um povo sujo, porque a Bíblia aqui, antes um pouco, no versículo de número 16, diz assim: limpai-vos, purificai-vos. Então nós, muitas vezes achamos que porque temos uma vida em que muitos momentos nós erramos e que muitas vezes nós falhamos, nós não temos direito a viver o melhor dessa terra. Temos sim, mas existe um sim, existe uma condicional. E o Senhor diz para nós nessa noite: se quiserdes. E aí eu perguntei antes, né? Quem não gostaria de viver o melhor de Deus? Todo mundo gostaria, amém? Você quer ser abençoado por Deus? Você quer comer o melhor da terra? Amém? Será porque então o Senhor falou assim: se quiserdes? Será que alguém não ia querer? Na verdade não é isso. Na verdade, muitas vezes nós queremos muitas coisas, mas no campo do sentimento. Eu quero ser feliz, eu quero ser abençoada, eu quero um carro, eu sonho com ele toda noite, eu quero uma casa nova, eu quero a minha família abençoada, mas eu vivo isso no campo do sentimento. Eu quero isso para minha vida, mas eu não faço nada para isso acontecer. Esse verbo querer aqui é você ir em busca, você fazer algo para isso acontecer. Então isso aqui é uma ação, não é um sentimento. Não basta você ficar dizendo: eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas o que eu estou fazendo para receber isso? O que eu estou fazendo para conquistar isso? Eu estou parada, eu estou com o meu braço cruzado, ou eu estou indo à luta, eu estou indo buscar? Tem gente que quer um carro novo, mas ele não vende o carro velho, ele não vai trabalhar, ele não economiza, ele não faz nada para isso acontecer. Ele vai ficar a vida inteira querendo. Ele vai passar em frente, né, uma agência, essas Hyundai, né, que tem esses carros bonitos aí, e vai ficar ali no sentimento, querendo. Mas ele não faz nada para isso acontecer. Ele não tem uma atitude para que isso aconteça. Só que o Senhor, Ele nos dá sempre a nossa parte num milagre que Ele quer fazer. O Senhor sempre dá a parte que é do homem, né? Tira a pedra. Sempre existe uma parte que é do homem fazer. E para você comer o melhor dessa terra, a sua parte é querer alguma coisa, é ir em busca daquilo que você quer. Você quer um emprego, mas você dorme até meio-dia? Não tem como conseguir, não tem. Não tem. E aí, nem Deus vai te ajudar. Porque Deus não pode? Pode, mas Ele não quer. Porque é a tua parte. Você é que tem que fazer. Você tem que querer, você tem que ir buscar. Você quer namorar uma menina, mas você nem chega perto dela. E aí, você vai ficar querendo a vida inteira, né? A história do amor platônico vai ser a vida inteira. Ela nem sabe, né? Aí tem gente que fala assim: eu tô namorando fulané, ela já sabe disso, né? O pessoal fala, porque é verdade. Tem gente que quer alguma coisa, que quer alguém, que quer conquistar alguma coisa, mas não faz nada para isso acontecer. Fica só deitado, pensando, sonhando, imaginando: o dia que eu conseguir chegar perto dela, o dia que ela olhar para mim, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Esse querer é o ir em busca. Então o Senhor falou assim: se você quer, se você estiver buscando, se você estiver indo à luta, existe mais uma coisinha.
Porque a gente não pode querer aquilo que não é lícito, né? A gente não pode querer aquilo que não é de Deus. Eu não posso querer os bens do ímpio, a Bíblia fala sobre isso. Eu não posso querer a mulher do próximo, eu não posso querer aquilo que pertence a outro. Eu tenho que querer aquilo que é lícito. Então, por isso que a Bíblia diz assim, se quiserdes, e aí é a tua parte de fazer, e me ouvirdes, porque nós precisamos querer aquilo que é bom para nós. A palavra de Deus diz que o Senhor realiza o desejo dos nossos corações. Mas uma coisa, queridos, que Deus não faz, Deus, Ele não se contradiz. Deus não vai te dar nunca nada que não seja para te abençoar, porque a vontade dele, já foi falado aqui nessa noite, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor nunca vai te dar nada que seja para te amaldiçoar, para te trazer tristeza, porque a palavra de Deus diz que aquilo que é de Deus não acrescenta dores. Então se está acrescentando dores é porque não é de Deus. Então o Senhor fala para o povo dele, olha só, se quiserdes e me ouvirdes. O que é ouvir? Ouvir não é somente escutar, a gente sabe disso, né? Às vezes a gente está passando na rua, eu lá no trabalho, eu escuto um monte de coisa, né? Lá tem atividades físicas, então lá toca, né? O pessoal faz atividade com música, então toca música lá o dia inteiro, música secular. Então eu escuto música o dia inteiro, porque graças a Deus a visão tá ficando ruim, mas a audição tá boa, né? Eu ouço muito bem. Então a gente escuta diversas coisas. Escutar é um sentido do corpo humano, né? A gente escuta. E muitas vezes até o que a gente fala, ó, entra aqui e sai pelo outro lado. Agora, ouvir é você dar atenção, é você dar crédito, é você seguir aquilo que está sendo falado. E quando Deus diz isso para você, se quiserdes e me ouvirdes, ou seja, e seguir as minhas instruções, e seguir aquilo que eu estou te falando, e ir pela direção que eu estou te mandando, aí sim você vai comer o melhor dessa terra. Amém? Comer não é se alimentar só. O Senhor tem o melhor da terra para você. O Senhor tem o melhor emprego para você. O Senhor tem o melhor marido para você. Tem a melhor esposa. O Senhor tem a melhor casa, o melhor carro. O Senhor tem o melhor filho para você. Porque nós não temos um Deus mediano. O nosso Deus é soberano. Tudo dele é o melhor. E o Senhor tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Mas para receber o melhor de Deus, você tem que ouvir a voz de Deus. Você tem que seguir os ensinamentos de Deus. Se atentamente você ouvir a Deus, aí sim você tem condições de viver o melhor do Senhor. O Senhor tem coisas grandes para as nossas vidas. O Senhor tem coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram. São aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Não é para o mundo, não, é para mim e para você. A melhor casa do bairro tem que ser a minha e tem que ser a sua, porque nós somos servos do Senhor, nós somos servos do Deus Altíssimo, e Ele preparou o melhor para mim e o melhor para você. Amém? Como eu disse para vocês, já no começo do ano, nós tínhamos colocado no nosso coração, eu e meu esposo, pastor Danielson, para quem não conhece, pastor Danielson Humberto, nós tínhamos colocado no nosso coração testemunhar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós começamos a frequentar o Crescendo no final de 2011 e rompemos o ano de 2012 aqui. E o pastor fez uma campanha, né, um propósito de que em 2012 nós estaríamos conquistando, né, o sobrenatural de Deus. E nós fizemos aquela listinha, como muitos dos irmãos fizeram, de tudo que a gente queria conquistar no ano de 2012. E queridos, eu já conquistei muitas coisas na minha vida, mas o ano de 2012 realmente foi um ano muito especial na minha vida. O Senhor abriu portas, como eu disse, que eu vivia chorando há muitos anos. Eu conheci a pastora Lilian em 1900 bolinha, em 1911, eu ainda não era da igreja dela, depois eu até fomos para congregar na mesma igreja que a pastora Lilian. Eu era de uma outra igreja,
E no dia que a pastora Lilian foi pregar lá, ela ainda não era pastora Lilian, né? Ela era a irmã Lilian, ela foi pregar na minha igreja. Ela cantou o louvor daquela menina da igreja do Vaguinho, Elaine Martins. A minha vida também vai mudar. Quando ela cantava aquele louvor, meu Deus, como eu chorava. Porque eu estava vivendo tudo aquilo que o louvor falava. Eu estava vivendo o pior dos meus dias. Eu estava precisando de tudo que Deus pudesse me dar. Eu estava vivendo um verdadeiro caos. Eu estava vivendo um caos espiritual, um caos emocional. E eu precisava de uma vitória na minha vida. E eu passei por diversas situações na minha vida em que eu vivi aquilo, né? Que Deus vivi essa promessa, Deus vai me levantar, Deus vai mudar a minha história, Deus vai transformar a maldição em bênção, Deus vai virar o meu cativeiro. Eu vivi essas promessas, mas às vezes nós, em meio à luta, a gente ouve a promessa de Deus, a gente ouve a palavra ministrada, como o pastor costuma dizer, sai do altar e a gente não consegue receber, porque a gente está em meio à nossa tristeza, em meio à nossa dificuldade, em meio à nossa luta. Mas, queridos, eu vi como Deus é fiel. Eu vi como Deus foi tratando de cada problema da minha vida. Na terça-feira o pastor Marcelo estava falando e eu falei para meu esposo, a gente vê o pastor Marcelo hoje, a gente não imagina, né? Quem chega na vida do pastor Marcelo hoje não imagina tudo aquilo que ele viveu. E eu falei para eles, eu falei, o Crescendo não nos conhece, o Crescendo não sabe de onde eu vim, do lugar lá no fundo que eu estava. O Crescendo hoje vê um casal que se dá bem, um casal abençoado, um casal próspero para a glória de Deus Pai, mas o Crescendo não sabe aquilo que nós vivemos, da onde nós vivemos, mas eu sei. E o meu Senhor sabe. Eu sei quantas vezes eu não tive R$1, eu não tive uma moedinha para dar de oferta. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dar minha oferta, eu posso dar o meu dízimo, eu posso abençoar pessoas, porque Deus me abençoou primeiro. Mas, queridos, isso não é para me engrandecer, porque o nome do meu Deus precisa ser glorificado. Porque quem me conhece vê o que Deus fez na minha vida. Quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes eu pensei em deixar tudo, mas o Senhor disse, não, espera mais um pouquinho. Eu era secretária, eu trabalhei lá no Miésimo da Silva há 4 anos atrás, eu era secretária. Quando eu cheguei lá, eu passei por muita humilhação, porque eu já trabalhava com o Eliseu Kessler e era secretária dele, e as pessoas, elas, para chegarem em algum lugar, elas querem te derrubar, né? Então, quando você está do lado de alguém que tem uma projeção, alguém que tem um cargo, um posto, as pessoas querem te derrubar. E para as pessoas chegarem em algum lugar, elas focam em você. Eu era a mira de muita gente. Então, muitas das vezes que eu estava na igreja chorando, era por causa de perseguições que eu passava. E eu ficava, Senhor, por favor, me tira daqui, abre outra porta para mim, me dá outra condição. E o Senhor sempre falava, usava os servos dele e dizia assim, não vai, ainda não é tempo. E hoje eu voltei para lá, né? Hoje eu voltei como diretora do Miésimo da Silva. Eu sou lá a chefe de todo mundo. Essa semana eu estava contando quantos funcionários eu tenho, né? Debaixo da minha direção, eu tenho mais de 200 pessoas debaixo do meu comando. E eu que vivia muitas vezes humilhada. Às vezes eu não tinha dinheiro de passagem. Às vezes eu não tinha o dinheiro da compra, o dinheiro da luz, o dinheiro para eu me locomover. Eu não tinha. Eu cheguei um momento que eu falava assim, se tu não me socorrer agora eu vou morrer, porque não tem mais de onde tirar. Mas uma coisa eu sempre fiz. Eu sempre ouvi a voz de Deus. Sempre. Atentamente eu ouvi a voz de Deus. Eu falei para o meu esposo uma coisa e falo para as pessoas e é verdade. Eu tenho vivido uma projeção profissional, mas esse não é
o meu objetivo de vida. Maravilha. Esse não é o projeto da minha vida. Eu tenho um projeto, não é esse. Não é subir de cargo, não é terminar minha faculdade, ter a minha profissão e ir trabalhar na minha profissão. Não é. O meu projeto de vida é ser esposa e serva de Deus. Porque quando eu estava desempregada, eu tinha tempo de ir na consagração, eu tinha tempo de fazer visita, eu tinha tempo de ir no culto no lar, eu ensaiava com as mulheres, eu cantava com o ministério de louvor, eu ia para a escola bíblica dominical, eu fazia aquilo que é o meu projeto de vida. Esse é o meu projeto de vida. Então, o Senhor me escolheu para fazer algo, porque aquilo que eu faço ali no meu trabalho não é só material, é espiritual. Eu vivo uma guerra tão espiritual que o Senhor colocou para trabalhar comigo uma mulher de Deus, irmãos. Ela parece um raio-x. Você chega para ela olha para você e ela fala assim: olha, Deus está me dizendo que isso, você fica assim. E eu sou meio cética com essas coisas, então eu tinha um pouco de dificuldade de aceitar isso. E hoje nós estávamos conversando, né, filho? Às vezes eu estou na minha casa no final de semana. Se tem alguma dificuldade, alguma tribulação, eu posso ir olhar o meu telefone, que está chegando uma mensagem dela de ânimo, de força. Querida, não esqueça as bênçãos que Deus te deu. Essa luta vai passar. Mas como assim? Como ela sabe que eu estou passando por uma luta? Mas ela é uma mulher de Deus e ela tem sido um canal de bênção para a minha vida. Às vezes ela corre lá para mim e fala assim: Bárbara, vamos entrar na tua sala, vamos ajoelhar e vamos orar. E aí a gente ajoelha e ora. Quando termina a oração, chega uma notícia: olha, Bárbara, estava acontecendo isso, uma criança ia morrer afogada, mas alguém viu, tirou e não aconteceu. Porque Deus tem cuidado de mim lá naquele lugar. Só que assim como Deus tem projetos nas nossas vidas, o diabo tem projeto contra as nossas vidas. E ele tem arquitetado seus projetos, seus planos. Então por isso que eu estou dizendo que lá, Deus me escolheu para estar lá também por uma causa espiritual. Mas esse não é o meu projeto de vida. O meu projeto de vida é ter tempo para estar estudando a palavra de Deus, para estar fazendo a obra de Deus. Quando eu estiver vivendo isso, aí eu vou poder dizer: eu não preciso de mais nada. Agora eu estou realmente realizada. Por isso que eu disse que eu ainda tenho coisas para conquistar. Porque a minha conquista maior vai ser essa. A hora que meu esposo puder dizer assim: filha, fica em casa. A gente não precisa mais que você vá. Porque a minha realização será fazer a obra de Deus. Porque eu creio que foi para isso que o Senhor me chamou. Mas eu tenho vivido, queridos, aquilo que Deus tem para mim. Eu tenho vivido aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. E você também pode viver isso. Porque isso não é exclusivo de uma pessoa ou de outra. É para todos aqueles que quiserem. Para que quiserem com vontade. Para aqueles que vão à luta daquilo que querem. E aqueles que escutam a voz de Deus. O que o Senhor tem para mim e para você nessa noite é que se você quiser. Todas as vezes que Jesus foi operar um milagre, ele perguntou, né? O que queres que eu te faça? O que você quer de mim? Pode falar, o que você quer? E as pessoas iam e faziam algo, como eu disse, é uma ação, né? O cego teve que ficar gritando lá até que o Senhor ouvisse. A mulher do fluxo de sangue, ela teve que se arrastar em meio a uma multidão até chegar a Jesus. O cego, Jesus fez uma laminha, ele teve que ir lá lavar o rosto. O outro que estava numa cama, ele teve que pedir: alguém me leva até ele. Então sempre nós precisamos fazer alguma coisa. O Senhor a todo momento nos pergunta: o que queres? O que você quer, Samuel, que eu faça por você? É só você dizer, é só você querer com vontade, é só você ir à luta, é só você buscar, porque o Senhor tem o melhor dessa terra para mim e para você. Amém? Vamos colocar a mão no nosso coração. Vamos pedir que o Senhor venha fazer uma transformação nas nossas vidas. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas amém. Eu vou pegar a letra porque a cabeça não vai mais. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar.
Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, mas tem que ser atentamente, tem que ouvir com atenção tudo aquilo que o Senhor tem para você. Não escute somente a palavra de Deus, ouça o que o Senhor tem para você e